Sim. Alô? Boa. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria primeiro começar agradecendo a cidade de Itajaí, o Porto de Itajaí, o Camilo pelo convite. Esse painel ele é bastante interessante, que ele traz aqui os anfitriões dos primeiros Inovaportos, né? O Ibernon foi o anfitrião lá de Itaqui, o Pavec foi o anfitrião lá de Santos, e o Emerson não é do setor portuário, mas é referência de inovação aqui da região de Itajaí. Então, ele tem essa miscelânea interessante aqui de quem já fala de inovação há bastante tempo nesse ecossistema. Primeiramente, meu nome é Pedro Prado, eu sou um dos fundadores da Logshare. A Logshare ela tem uma solução de logística tecnológica e colaborativa que resolve ou tenta resolver um dos problemas aí mais antigos do transporte, que é a ociosidade nos caminhões que rodam aí no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a estatística mostra que 2 em 5 caminhões rodam vazios todos os dias no nosso país, e a gente atua em cima dessa problemática com muita tecnologia e, principalmente, colaboração. Então, imagine que hoje um caminhão de Coca-Cola sai de sua fábrica, abastece os seus CDs e volta 40% das vezes vazias. Ao invés dele voltar vazio, ele passa numa fábrica de chocolates, por exemplo, da Nestlé, abastece e volta. Então, esse é o problema que a gente atua, né? Então, vamos começar a falar do painel. Eu queria pedir para os participantes, além de se apresentarem rapidamente, acho que todo mundo conhece vocês no ecossistema, mas também já dar uma palhinha do que vocês consideram que sejam as principais alavancas de transformação no ecossistema portuário. Bom, acho que eu vou começar aqui já pela ordem da fila aqui. Primeiro, eu queria agradecer aí o palestrante, aí, o MC aí pela promoção, tá? Eu não sou diretor de planejamento, eu sou gerente, mas agradeço pela promoção. Você não está sabendo ainda. Eu não estou sabendo ainda, mas muito obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Roberto, sou gerente de planejamento logístico lá da Autoridade Portuária de Santos, né? E aí toda essa parte de inovação também está vinculada a não só a minha área, né, mas em geral a diretoria de operações, né? Bom, com relação à questão da alavancas, né, já tentando dar uma resposta, eu acho que atualmente a gente tem muitas alavancas aí no setor portuário para que a gente consiga realmente alavancar essa questão da inovação, né? Então, hoje, todo setor ele passa por um processo de digitalização, ele passa por um processo de transformação digital. Então, existe uma demanda muito grande para soluções inovadoras, né? Além disso, tem toda uma questão de sustentabilidade também, né? Então, hoje não existe nenhum tipo de desenvolvimento portuário, investimento em infraestrutura, sem que a questão da sustentabilidade não seja levada em consideração. Mas, acima de tudo, aí eu coloco aí, pela própria experiência, né, acho que como parceiros aí de uma cooperação, é justamente a cooperação, né? A abertura, essa cooperação entre entes públicos e privados. A gente viu aí dentro do Porto de Santos aí com uma pequena abertura aí com relação para que startups pudessem usar a informação do porto para desenvolver essas soluções, o quanto isso está transformando a logística do Porto de Santos. Então, eu elencaria aí também a cooperação como uma alavanca importante para que a gente consiga fomentar aí o desenvolvimento. Não, maravilha. Pessoal, eu sou o Ibernon Marinho, eu trabalho há 12 anos no setor portuário, atualmente eu sou responsável pela gerência de logística e de saúde e segurança do Porto do Itaqui. Também sou militante aqui na área de inovação, a gente tem realizado esse trabalho tem uns 3, 4 anos lá no Porto do Itaqui. Já entrando na pergunta, eu vou dar um passo atrás. Assim, eu concordo com o Roberto, seria a minha terceira alavanca, mas eu acho que tem duas que eu traria antes. Quando a gente fala de inovação, a gente fala muito de Porto 4.0. Por que a gente fala de Porto 4.0? Porque a gente falava muito de indústria 4.0. E o que a inovação trouxe de diferente para essas etapas da revolução industrial ou da evolução dos portos foram as tecnologias que estão sendo empregadas. E quando a gente fala de Porto 4.0, a gente está falando o quê? De IoT, de Big Data,
de Digital Twin, como na última apresentação, inteligência artificial, 5G. Então, tem uma série de tecnologias que elas passaram a transformar o ambiente industrial e, naturalmente, elas passaram a transformar os portos. Então, para mim, a primeira alavanca, e eu parabenizo o Camilo e o superintendente do Porto de Itajaí, é conhecimento. Porque a gente, como gestor portuário, a gente precisa conhecer essas ferramentas. Não tem como eu discutir com uma startup, não tem como eu contratar uma solução se eu não sei nem o que é. A gente tem muito gestor portuário ainda que não sabe o que é um IoT, que ele não sabe como que a gente vai formatar um Big Data e como isso vai transformar a minha realidade nos portos, que não sabe como que a inteligência artificial pode entrar no meu porto e não simplesmente desempregar meus trabalhadores, mas transformar a vida deles, agregar valor à minha operação e trazer dinheiro para o porto e para os trabalhadores. Então, para mim, é conhecimento, a gente precisa continuar fomentando, a gente precisa continuar com esses eventos, a gente precisa discutir esses conceitos para que quem estiver trabalhando perca um hábito que é terrível para a inovação, que é associar a inovação ao departamento de tecnologia. Inovação não é sobre o setor de TI, não tem como o setor de TI entrar na operação portuária e inovar dentro da operação portuária, porque eles não conhecem a operação portuária. Quem vai inovar é quem está dentro da operação portuária, quem conhece os processos de operação portuária com o suporte do pessoal de TI. Então, eu acho que a gente precisa desse conhecimento, fomentar esse conhecimento, fomentar essa divulgação de conceitos do que está sendo feito. Para mim, o segundo é, naturalmente, investimento. Afinal de contas, a gente tem uma série de relatórios de países europeus, a gente tem relatórios aqui dentro do Brasil que fala que a gente tem uma deficiência muito grande de investimento nessa área. Quando a gente fala de investimento portuário, a gente normalmente leva para investimento na área de infraestrutura, na construção de um berço, na realização de uma dragagem. A gente fala muito pouco de que forma que a gente vai investir para fomentar uma cultura de dados dentro dos portos. Como a gente viu nas primeiras palestras, o pessoal sempre fala que o dado é o novo ouro, mas de que forma que a gente está captando esses dados e processando esses dados dentro dos portos? A gente está fazendo de forma correta? A gente viu que o Roberto falou aqui, o que está transformando a gente dar acesso dos dados das autoridades portuárias para as empresas. Mas a gente sabe que a gente tem muita gente que ainda preenche papel ou preenche planilha Excel e arquiva dentro de porto. Isso hoje eu acho que não funcionaria mais. E o último, para mim, a última alavanca seria o que o Roberto falou, que é a questão da colaboração. Como ele já colocou, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega. Acho que eu não vou falar mais nada. Não, muito boa a sua colocação. Eu ia nessa linha também, ia falar especificamente da cultura da inovação, né? Eu acho que trazer a cultura da inovação para dentro dos portos, para dentro dos C-levels, os tomadores de decisão, né? Essas pessoas precisam estar cada vez mais sensibilizados ao tema, né? Alavanca, né? A gente não estava falando da inovação especificamente, mas eu coloco a cultura da inovação, né? Então, já estou colocando esse ingrediente como inovação, como realmente uma alavanca importante para a transformação do ecossistema. E, na verdade, isso já acontece, está acontecendo, em maior ou menor escala, num porto ou no outro, mas todos são, a todo momento, sensibilizados, instigados pelo celular, que toda hora chega uma novidade, toda hora é lançada alguma nova tecnologia, né? A gente viu várias hoje, eu acho que isso é natural, né? Talvez o que fique aqui do nosso lado, né, eu representando aqui um habitat de inovação, se não estão conectados com algum habitat de inovação, procurem se conectar, né? Porque depois que você é picado pelo bichinho da inovação, você não volta mais, né? É dali para frente, né? Então, existe muito ansiedade, às vezes, por parte dos empresários, né, dos tomadores de decisão, de achar que estão perdendo o bonde, né? Tipo, tá passando alguma coisa e eu não estou percebendo, né? O ChatGPT que foi colocado, será que eu já não devia estar fazendo uso, sim ou não? E não, né? Tipo, vá no seu tempo, cada um tem a sua maturidade, né? Inclusive, né, os hubs de inovação têm toda uma metodologia para abarcar qualquer momento dessas empresas, né? Independente do nível de maturidade, ele consegue te encaixar dentro dos vários programas, dentro dos vários cursos, capacitações que tem. Então, se pudesse fazer uma recomendação como uma alavanca importante, né, para transformar aí a realidade dos portos, estejam abertos a se conectar com os habitats de inovação das suas regiões, das suas cidades, né? Se não estão, procurem, porque certamente existem, e ali vocês vão beber da fonte, e quem bebe
essa é a água limpa, né? Então, você vai beber da fonte ali, eu acho que é uma boa maneira de começar. Muito bom. Só tentar recapitular, né? Então, a gente fala de ter a mente aberta, a gente falou de investimento, a gente falou de conhecimento, a gente falou de tecnologia, a gente falou de digitalização, a gente falou de infraestrutura, a gente falou de colaboração e a gente falou de sustentabilidade. Então, são todos temas comuns ao nosso dia a dia, mas que às vezes falta realmente essa prática, né? Agora, a pergunta que eu queria lançar é no oposto, né? Quais que são as barreiras que vocês, né, os portos e o Emerson no papel de um líder aí de inovação na região, quais as barreiras que vocês encontram? O Ibernão até comentou um pouquinho, conhecimento, eu nem consigo enxergar as startups, né? Então já deu um spoiler, mas o que mais vocês têm aí vocês vejam no dia a dia de barreiras para o ecossistema portuário chegar nesse nível de inovação que a gente busca? Bom, até seguindo até o que o Emerson comentou, acho que a questão da cultura, sabe, ela é vital assim com relação à inovação. Se a tua empresa não enxerga que ela tem que inovar, que ela tem que dar um passo à frente, eu acho que essa é a primeira barreira que já mata qualquer iniciativa, sabe? Mas uma vez vencida essa barreira que Santos está caminhando, né, assim como Itaqui, né, assim como outros portos, assim como Itajaí, até esse evento é uma demonstração disso. Para o Porto, olhando como autoridade pública, é a contratação. Então, hoje aqui eu tenho 3 startups parceiras do Porto de Santos, uma encaminhando aí para a gente realizar uma parceria. Mas como é que eu dou o passo seguinte? Como é que, uma vez que esse produto ele se mostra um produto viável, ele se mostra um produto que, poxa, faz sentido pela ótica de uma autoridade portuária pública, como é que eu contrato essa empresa? Hoje eu tenho licitação, hoje eu tenho várias questões e que não estão muito bem assentadas, né? No último Inova Portos, a gente até convidou aí uma moça do TCU para palestrar, né, que ela comentava essa questão, e realmente é algo que está se assentando ainda, mesmo perante o TCU, como é que há essas contratações de tecnologias novas, de soluções que ainda não estão disseminadas no mercado. Porque existe um nível de risco natural, né? Então, hoje, eu elencaria essas 2 questões. Acho que uma primeira é uma cultura de inovação, dentro das empresas públicas, principalmente, a gente enxergar a nossa necessidade realmente de inovar, de dar um passo à frente. Não é fácil criar isso daí. É muito fácil, né? Você olha para funcionários públicos, né, pessoas que estão lá concursadas, tá? É muito fácil fazer a mesma coisa todo dia, sabe? Muito fácil, seja, é feito assim durante 100 anos e ninguém reclamou, sabe? Você ser o primeiro a reclamar que algo pode ser feito de uma forma diferente, não é fácil. Mas uma vez que você faz isso, como é que eu dou o passo seguinte, né? E eu enxergo, acho que um grande desafio, né? Até converso bastante com o pessoal, os amigos de Itaqui, né, que são os nossos irmãos aí com relação à inovação, né, que nos ajudaram bastante nesse início da inovação. Como é que a gente faz isso? Né? Essa é uma dúvida que a gente realmente tem. Eu acho assim que com a cultura de inovação tudo se resolveria, mas então o problema que eu trago, ela vem da cultura de inovação. A gente sabe que a gente tem no Brasil, o Brasil é muito diverso, e os portos brasileiros eles também são muito diversos. Então a gente tem uma série de particularidades que fazem parecer que quando a gente olha tudo é porto, mas cada porto tem tanta particularidade que parece universos completamente diferentes. E, por ser assim, a gente tem dificuldade de encontrar soluções que tu consegue aplicar para todo mundo, porque tu precisa personalizar. E a gente ainda tem muito a cultura de achar que, quando a gente vai inovar, a gente vai buscar um produto de prateleira, eu só preciso ter dinheiro, eu vou contratar ele e eu vou resolver todos os meus problemas. E a gente sabe, quando a gente trabalha a cultura de inovação, que isso não existe, que inovação é uma construção. É eu iniciar um processo e montando tijolinho por tijolinho para daí eu conseguir aquele resultado que eu sonhei no início. Então, acredito, concordo com ele, eu acho que isso é uma dificuldade, não só no Brasil, como no mundo de forma geral, porque a gente não tem muito produto de prateleira e a gente tem muita expectativa de produto de prateleira. E essa dificuldade de pessoalizar o produto para que a gente tenha o resultado que a gente precisa, afasta as pessoas, porque, às vezes, você tem a expectativa de paguei, em 2 meses está funcionando, e, às vezes, esse processo leva 2 anos. No Porto do Itaqui, a gente demorou quase 3 ou 4 anos para digitalizar a nossa operação como um todo.
Por quê? Porque a gente tinha operação de descarga direta de granel sólido, a gente tinha operação de carga geral, que o processo de desembaraço era completamente diferente, então aquela solução inicialmente pensada para uma carga não funcionava de jeito nenhum para outra, ia para uma operação de exportação que já não funcionava para as duas primeiras, então foi uma construção contínua. E a gente precisa de paciência para viver esse processo, e a gente sabe que nem sempre se tem paciência no setor. E a outra, eu acho que não tem como falar diferente, é o que o Roberto falou. Ainda a gente tem muita vontade de trabalhar com as startups, trabalhar com o terceiro setor, de trazer essas inovações para dentro do porto, mas a gente ainda não sabe como a gente faz para contratar. A gente tenta dar suporte, a gente tenta servir como um canal de comunicação entre as empresas que estão dentro do porto e essas novas empresas, mas a gente tem muito desejo de trabalhar mais diretamente com elas, e a gente hoje faz através de parcerias, como o pessoal do próprio Santos começou desenvolvendo e depois passaram para a gente essa orientação, mas a gente quer dar o próximo passo, e esse próximo passo para a gente ainda não conseguiu pavimentar esse caminho. Muito bem. Acho que foi falado da contratação, acho importante isso, né, porque a gente tem o marco legal das startups, que, teoricamente, é uma legislação federal, veio para facilitar esse processo de contratação das startups. Inclusive, dispensando de licitação, enfim... você faz um chamamento, as empresas vão ali, se habilitam, fazem uma prova de conceito, e se aquela solução for aprovada e aceita, de fato, ela pode ser contratada. E aí, lógico, tem os limites de faturamento, né, tem uma série de critérios para que você seja enquadrado, inclusive como uma startup. Mas é importante esse teu feedback de, né, que existe uma dificuldade de você depois continuar, né, com essa parceria com as startups. Do ponto de vista de barreira, eu enxergo também, assim, eu acho que foi importante a tua fala da questão das soluções de prateleira, né? E aí eu acho que é uma forma de transbordar a inovação para dentro dos portos, que o mercado coloca. O mercado, às vezes, bate na tua porta, através do comercial, e fala, olha, eu tenho uma solução aqui para o teu problema. E, às vezes, dentro do porto, isso nem está mapeado como um problema. Então, é muito comum, às vezes, você ter investimentos em tecnologias para, às vezes, resolver um problema que você nem sabia que você tinha, mas que o comercial do cara, porque é muito bem treinado, te convenceu a contratar. E aí acaba, né, muitos projetos se perdendo na caminhada, né, porque você não estava tão sensibilizado em relação àquele problema, e a própria energia que o teu time vai colocar naquilo acaba meio que se perdendo no caminho. Então, acho que, em relação às barreiras ali, eu colocaria essa questão dos gestores terem clareza dos seus processos, tendo clareza dos seus processos, entender claramente as suas desconexões, os seus gargalos, e, entendendo isso, em vez do mercado vir oferecer para ele solução, ele ir ao mercado atrás da melhor solução para o problema dele. E aí, quando ele faz isso, talvez ele não vá nem para o mercado nacional, ele vá para o mercado lá de Rotterdam, sei lá, vai buscar uma solução porque ele foi atrás do que tem de melhor para resolver o problema dele. Então, acho que uma barreira importante, às vezes, é esse desconhecimento de quais são os reais problemas que eu preciso resolver, né? Porque processos, como você falou, os níveis de maturidade, as realidades dos portos são totalmente diferentes, né, Bernon? Então, assim, processos são diferentes, apesar de ser porto, né? Eles são totalmente diferentes de um porto para o outro. Então, é importantíssimo que a gente tenha mapeamento desses processos, identificação das desconexões, né, para que, de fato, identificando os problemas, eu vá atrás de soluções que sejam contundentes e que, de fato, resolvam o problema. Só fazer uma colocação aqui à fala do Emerson, porque é um desafio que a gente vive muito lá no Itaqui. Às vezes, as empresas buscam a gente com uma solução e elas querem que a gente diga para elas de que forma que aquela solução vai entrar dentro do nosso processo. E a gente costuma fazer esse convite. Gente, vamos entender de que forma a gente trabalha, vamos entender qual é o nosso problema, para ver se tu consegue identificar um problema comigo que a gente possa trabalhar junto. Por quê? Porque eu, como gestor, se eu já sei um problema e eu já sei uma solução e eu não fui atrás, eu não trabalhei direito. Então, assim, eu não tenho um problema na minha cabeça que eu não procurei uma solução para poder pedir para te me ajudar. Mas talvez tu entendendo como eu trabalho, e tu conhecendo as tuas soluções, tu possa encontrar oportunidade dentro do meu processo e a gente possa evoluir dessa forma. E esse debatezinho aqui no final foi muito interessante, porque
como o Emerson comentou, as startups não têm conhecimento do problema do porto e o porto também não tem tanto conhecimento do que as startups são capazes de fazer, né? Então, esse tipo de network, esse tipo de evento, ele é muito interessante e a gente começa a fomentar tudo isso aqui. Então, além dessa situação, o que eu identifiquei de vocês é cultura, que aí é esse trabalho recorrente, que vem da liderança, órgãos públicos, privados, startups, universidades, todos juntos. Acho que pouquinho a pouquinho a gente vai construindo isso. Mas algo que vocês falaram também, pelo menos os dois que estão no setor público, foi a questão de regulamentação. E aí eu queria pedir para o Pavec falar um pouquinho mais do que vocês fizeram lá no Porto Santos, que você disse que ainda tem bastante coisa a ser feita depois que as startups entram, né, tem essa parceria, mas vocês fizeram algo muito bacana lá, que é o NAP, o projeto de como essas startups podem entrar de forma mais rápida. Então, se puder falar um pouquinho até de benchmark aí para os outros portos. Não, legal. A gente criou essa normativa há 1 ano e meio, né? Então a gente iniciou, a primeira parceria que a gente realizou foi com a Wilson Sons, que é a empresa de rebocador, e uma startup israelense chamada DocTech. Mas o mais interessante, né, essa parceria basicamente cria um digital twin, que nem a gente viu na última apresentação, do canal do Porto de Santos, né? Então dando uma visibilidade praticamente em tempo real de como é que estão as condições de profundidade, tudo, né? É que o mais engraçado é que as informações desses dados, né, esses dados que eram criados pelos rebocadores, eles foram nos oferecidos há 2 anos atrás, 2 anos antes dessa parceria ter sido realizada. E a resposta para esses dados, olha, eu tenho isso aqui, não serve para vocês, tal, foi não. Então, mas foi não, como era não para tudo, né? Qualquer um que quisesse, poxa, eu gostaria de implantar um radar aqui no porto e tal, né? Uma pesquisa científica, não. Todas as respostas eram não, né? E aí a gente começou a identificar o porquê que existiam esses nãos, né? Porque era tão comum. E aí, assim, foi um mix de coisa, desde o do gestor que às vezes não conhecia, às vezes não tinha noção do quanto aquilo poderia contribuir para ele, né? Então, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre iPhone, mas tem gente que não gosta de iPhone. Então, se eu pegasse um diretor, se eu fosse vender iPhone e tivesse um diretor que não gostasse, um gerente que não gostasse, eu não conseguiria vender, né? Então, a gente identificou várias dessas questões e aí a gente elaborou e falou, olha, eu acho que a primeira questão é deixar bem claro que existe uma possibilidade de fazer parceria com o Porto de Santos, né? Primeiro, uma disposição óbvia, né, de, poxa, para a gente alcançar, para a gente avançar numa agenda de transformação digital, para a gente enfrentar alguns desafios que a gente não consegue enfrentar de forma isolada, a gente tem que abrir o porto para atrair tanto universidades como startups, para que elas possam utilizar das nossas informações, dos nossos dados e avançar em novas soluções. Então, a questão da burocracia, né, a gente criou uma norma, não é nada demais a norma, ela tem 2 páginas, assim, mas ela já dava uma certeza para todos da empresa que existe uma norma que permite parceria. Então, aquele primeiro não, eu acho que isso não dá para fazer, a gente já quebrava. O segundo ponto, para evitar essas opiniões pessoais, né, essas impressões pessoais sobre, a gente criou um comitê de inovação, que são representantes de cada diretoria da empresa que juntos avaliam, não em si vamos dizer assim, se aquela solução é boa ou ruim, mas a viabilidade de cooperar, né? Então, a gente entra, poxa, que nem no caso da Logshare, o que a gente oferece para vocês? Os dados sobre o agendamento de caminhões. Ok, a gente faz uma integração, a gente oferece. Se fosse uma coisa de outro mundo, poxa, infelizmente não vai ser viável. Mas eu não entro na questão se o frete retorno, né, ele é importante ou não para o porto, né? A gente não entra nesse mérito. Então, a partir dessas questões, né, então, deixar bem claro que existe uma norma e, vamos dizer assim, espalhar essa tomada de decisão, né, distribuir essa tomada de decisão para um grupo e não apenas uma pessoa, facilitou. No nosso início, né, acho que não vai aparecer ninguém, né? E tem uma enxurrada de empresas que nos procuram, startups internacionais, como essa de Israel, mas a gente conversa com empresa da Dinamarca, Noruega, conversamos com uma empresa da Espanha, a gente conversa com várias startups no Brasil, né? Então, a gente ficou impressionado, realmente, assim, como a mera abertura do porto, né, compartilhamento de informações do porto, com esse viés, né, de criar novas soluções tecnológicas, começaram a aparecer, teve muito sucesso, né? Então, vocês são os nossos parceiros, né, do que a gente tem mais orgulho, eu puxo o saco de vocês, porque eu estudei muito a questão do frete retorno durante 4 anos, né, pessoalmente, é um artigo de interesse, mas nunca pessoalmente consegui desenvolver nada dentro do Porto de Santos, a não ser protótipos que não deram certo, né?
E aí, quando a gente realmente se associa a uma startup que tem o know-how, que tem uma celeridade que a gente não consegue ter, a gente vê um processo que está 4 anos patinando, saindo do papel em meses, né? 3 meses, vocês já estavam fazendo operações de frete e retorno no Porto de Santos, né? Para quem não sabe, Porto de Santos recebe em torno de 3 milhões de caminhões por ano, né? Então, você pega aí 40% deles voltam vazios, quanto que dá, né? Então, tem um impacto social muito grande, né? Tem um impacto ambiental muito grande, e tem uma questão de custos, né? O porto todo fica atrativo, né? Então, é algo que eu pessoalmente não consegui desenvolver, apesar de várias tentativas, grupos de trabalho que a gente montava, mas que uma pequena associação, né? Um pequeno compartilhamento de dados, assim, diante dos benefícios que traz, a gente conseguiu avançar. Então, é um case muito bacana de sucesso. Esse de vocês, como é também com a Navalport, que está aqui, com o pessoal da I4C também, não sei se o pessoal ainda está aqui, né? Isso, levanta a mão, isso. E que vai ser com o pessoal da Infinito Mar aí também, nosso próximo parceiro aí. É isso. Muito bom, benchmark aí para todo mundo, pessoal. E o que é curioso, né, que esse contrato de parceria que a gente assinou com o SPA, ele foi mais rápido do que a maioria dos contratos que a gente já assinou até hoje. Então, quando você olha uma startup fazendo uma parceria com um órgão público, a gente já imagina que vai ser algo moroso, cheio de burocracias, e eles criaram esse processo que deu bastante celeridade aí pro acordo, e hoje é uma parceria de bastante sucesso. Falamos de alavancas, falamos de barreiras, agora, o que vocês veem, né? A gente está fazendo uma ponte aqui desse painel para as startups. As startups vêm, a partir de agora, fazer os pitches, mas o que vocês veem de principais oportunidades, não só no Porto de vocês, mas no ecossistema como um todo? Assim? Assim, o nosso processo de inovação, a gente saiu assim do nada, e hoje a gente tem vários projetos em andamento lá no Porto do Itaqui. O Gabriel vai apresentar o Porto do Futuro, e a gente vê assim, que acelera de forma muito rápida. Então, aproveitando esses últimos minutos aqui que a gente tem, eu gostaria de convidar também, a gente tem um normativo muito semelhante ao do Porto do Itaqui, do Porto de Santos. Então, quem quiser fazer parceria com o Porto do Itaqui para a gente desenvolver alguns projetos. Hoje, lá, a gente tem alguns projetos bem interessantes. O pessoal falou aqui muito de carro autônomo. Se tudo der certo, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue trabalhar com caminhão autônomo daqui para o final do ano. E isso, para a realidade de um porto público no Maranhão, é muito disruptivo. A gente tem conversado também com o pessoal da I4C, que é um pessoal muito bacana, para ver se a gente consegue desenvolver, além de trabalhar com eles, desenvolver a questão do calado dinâmico, que é a gente poder utilizar informações metaoceanográficas para a gente diminuir o tempo de manobra. Isso vai trazer um ganho operacional gigantesco. E assim, gente, aproveitando os últimos momentos, a gente tem feito parcerias com a academia, a gente tem buscado o terceiro setor, startup, se aproximem do porto. Os portos estão convidando vocês a nos ajudarem a pensar o porto junto. Duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma, e várias sempre vão pensar infinitamente melhor do que uma. Então, assim, quanto mais pessoas a gente tiver olhando para os portos, pensando nos problemas dos portos, identificando e propondo soluções, eu acho que o porto cresce e o Brasil cresce de forma geral, até porque a logística do Brasil é deficitária de forma geral. Então, agradeço a todos e passo a palavra para o Emerson. Valeu. Eu acho que a fala é na mesma linha, mas assim, acho que nunca foi tão fácil empreender no Brasil, né? Eu acho que isso é uma característica que a gente vem percebendo. Eu digo que para bons projetos hoje tem dinheiro, né? Para uma startup que quer começar, se ela não sabe, se ela não tem metodologia, tem programas de graça sendo oferecidos, pelo menos em Santa Catarina, imagino que em outros estados isso também esteja presente, através do Sistema S, enfim. Então, a tecnologia está permitindo a gente dar esse salto, né, exponencial nas soluções, o que antes era meio impensável, né? Hoje em dia tem, né, jovens criando grandes soluções para grandes problemas, ficando milionários, e da noite para o dia, porque está mais fácil empreender, está mais fácil criar uma startup e, de fato, ter sucesso nesse nosso meio aí, né? Então, reforço de novo que busquem os hubs de inovação, caso já não exista um comitê de inovação, por exemplo, que já é um nível de maturidade bastante alto, convidem membros de fora para participar do comitê, né, um conselheiro independente que esteja conectado com o ecossistema de inovação, porque ele vai certamente trazer excelentes ideias para vocês.
E dentro dos hubs de inovação, a gente tem lá os empresários, nós temos lá, né, a tríplice hélice, né, os empresários, a academia, com toda a parte de professores, pesquisa, desenvolvimento, acho que é super importante. E tem lá o governo também. Então, é um excelente local para você resolver grandes questões. Então, o Habitat Inovação ele existe para isso, na verdade. Encurtar a distância entre os atores, fazer com que eles conversem rapidamente, e essa é uma característica da startup, ela acerta muito rápido, mas ela também erra muito rápido. E se errar, faz parte, né? É assim que funciona o negócio. Então, reforço o convite aí para que se conectem com seus habitats locais, né, e trabalhem nessas culturas de inovação. Aí, eu acho que estão aí grandes oportunidades. A gente realmente tem enxergado soluções nascendo. Muitas dessas soluções são de intraempreendedorismo. Pessoas que trabalham dentro dos portos, que sentem a dor no dia a dia e que, no horário da noite, estão trabalhando dentro de um ecossistema de inovação, criando uma solução que, ali na frente, ele pensa em vender para o próprio porto que trabalha. Tá? Então, acho que estar aberto a isso é muito importante. Muito bom. Acho que a gente já está chegando aqui no fim do painel. Depois a gente abre uns minutinhos para pergunta, mas a gente acho que percorreu aí um caminho interessante, né, de tentar compartilhar aqui alavancas, barreiras, oportunidades e possíveis soluções. E a mensagem que ficou clara para mim, e até nas outras, acho que todo mundo que subiu aqui hoje falou uma palavra, e hoje essa palavra, nesse painel, ela foi falada mais vezes, que é a colaboração. E a colaboração, ela funciona... A gente está falando de muita coisa tecnológica aqui, né? A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de IoT, que são coisas que talvez fogem da nossa capacidade até técnica no momento, né? A gente pode estudar, a gente pode correr atrás. O Reinaldo sugeriu que todo mundo seja, pelo menos, entendedor de programação, mas isso leva um tempo. O que eu acho, o que eu sugiro para todo mundo hoje aqui, o agora, né? Como que a gente faz essa movimentação de inovação nos portos, né? Como que cada um que está aqui hoje tenta sair com alguma coisinha, né? Então, a minha sugestão é colaborem. Colaborem com as startups que estão vindo agora, a partir das próximas horas, serão startups fazendo pitches aqui. Tentem entender o problema que elas estão resolvendo, tentem ver se isso encaixa no dia a dia de vocês. Tragam essas startups para fazerem pilotos com vocês vão se surpreender com a capacidade dessas startups de resolverem problemas que vocês nem imaginavam que tinham. Eu conheço a maioria das startups que vão falar aqui e realmente é um ecossistema bastante interessante que tem sido criado e agora a gente está criando esse ecossistema em volta dos portos. Então, o meu pedido é que ouçam genuinamente o que esses empreendedores vão falar para vocês. Por trás de cada pitch desse tem uma história, pelo menos uma história com muita paixão por trás, com muita dedicação. São colaboradores de empresa que largaram suas carreiras para dedicar o que eles acreditam. Então, a gente teve aqui uma simulação de uma discussão aberta de colaboração. Então, vamos exercer isso hoje aqui, vamos falar com as pessoas do lado, vamos tentar ver onde a gente pode contribuir. Então, esse é se a gente tivesse uma palavra que eu sugeriria para a gente guardar desse painel, é colaboração. E o movimento de inovação nos portos começa aqui e começa hoje. A gente está falando de muita coisa de longo prazo, mas a gente pode fazer muita coisa hoje que seja colaborar com as pessoas que estão do nosso lado. Pedro, deixa eu só fazer uma complementação em cima do que você falou, né? Dentro da colaboração. Vou lançar um desafio, na verdade. Colaborar entre os portos. E, de repente, colaborar indo bem além, criando um fundo de investimento em inovação, por exemplo, né? Um CVC, que a gente fala, um Corporate Venture Capital, que é um fundo de risco, de alto risco, né? Mas que pode, sim, ser alavanca para resolver problemas que são comuns para todos, né? Então, o esforço que o Porto de Itajaí faz, o de Santos faz, isoladamente, às vezes ele é muito maior do que se ele for feito de forma colaborativa e colegiada, né? Nós temos uma experiência aqui na nossa região, que é um consórcio multifinalitário da ANFRE, que pega 11 municípios, e os 11 municípios atuam de forma conjunta, por exemplo, na inovação. Então, existe um programa, um dos programas, são vários eixos, saúde, mobilidade, por aí vai,
mas por que não algo nesse sentido para trabalhar problema dos portos, né? Eu sei que existe todo um arcabouço jurídico, toda uma complexidade, mas fica aí o desafio, e eu já vou finalizar aqui dando, né, parabenizando pela realização deste evento, mas principalmente pelo primeiro que foi lá, né? Porque nosso papel é estimular isso aqui. E, nesse caso, eu fui estimulado, né? Eu fui convidado, né, o Camilo, o Fábio da Veiga, que está aqui, a estar aqui conversando com vocês hoje. Mas esse é o nosso papel, chamar os portos, enfim, as construtoras de embarcações e fazer outros eventos dessa natureza. Obrigado. Só complementar a fala dele, prometo que é 30 segundos. A experiência que tu trouxe, o desafio que tu trouxe, não é inédito no mundo, seria inédito no Brasil, mas a experiência eu já fui buscar fora como que a gente trabalharia com startups e como que a gente conseguiria financiar isso e fugir do nosso problema da contratação, que é gigantesco em porto público. A experiência da Espanha é essa. Existe um fundo que cada autoridade portuária contribui com, eu não sei se é 1% ou 2% do seu faturamento. Existe uma fundação a nível federal que faz a gestão desse dinheiro, e aí essa fundação ela estimula esse trabalho com startup. Então, como ela é uma fundação, tu não tem toda a burocracia dos processos licitatórios, tu consegue trabalhar os problemas de todas as autoridades portuárias da Espanha como um todo, e daí propõe solução. Então, é um desafio legal. Se a gente conseguisse trazer algo para o Brasil, eu acho que ajudaria todo mundo, ajudaria o setor portuário como um todo. É isso? Muito bom. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez os participantes do painel. Acho que o som é da caixa. A gente vai abrir uns 5 minutinhos para perguntas, ainda estamos com um prazo aqui do painel, então se alguém tiver algum interesse de perguntar algo para o pessoal a respeito dos assuntos ali debatidos, pode se manifestar. Se a gente achar que está muito longe, a gente leva o microfone até a pessoa. Ou a gente continua a partir daí. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns pelas colocações, mas, se possível, o Porto de Itaqui, eu tenho informação que tem uma escola de inovação, né? Fiquei sabendo disso hoje e achei extremamente interessante. Se pudesse explicar para nós como tem funcionado essa escola de inovação e os resultados que ela já vem dando. Fábio, eu poderia responder tua pergunta, mas é porque, como vai ter a apresentação do Gabriel, e ele vai apresentar justamente esse programa, por isso que eu não quis trazer nada sobre ele na minha fala. Ele vai explicar como funciona, quais os resultados que a gente teve, o que a gente está investindo para tentar trazer a academia, como é que a gente tem a gente chama os residentes, né, Gabriel? O que eles já desenvolveram? Eles já desenvolveram programas com o meu setor, com a gerência de logística, com a gerência de saúde e segurança, com a gerência de operação. Mas aí, como vai ser a apresentação dele, eu peço que tu aguarde só um pouquinho para ele poder trazer isso para a gente. Eu só vou dar um spoiler que a gente copiou, tá? Em Santos a gente está bem copiado. Excelente. Ter na próxima um aprofundamento no tema. E se Santos pudesse pontuar, quando ele apresenta, nessas parcerias, ele apresenta o problema e faz um chamamento, as empresas interessadas em resolver venham conversar, ou se funciona do inverso, se abre o ecossistema portuário para conhecimento das empresas e elas que verificam, não um problema, muitas vezes a gente tem como um problema, mas sim uma melhoria do sistema, uma melhoria de processo que se dá, muitas vezes, com um aplicativo, com um sistema, alguma coisa nesse sentido. É um pouco dos dois, tá? Quando a gente lançou a que a gente chama de NAP, né, Norma da Autoridade Portuária, NAP da Inovação, a primeira coisa que a gente fez, a gente chamou no nosso auditório, a gente subiu no Cubo e a gente convidou todas as startups do Cubo, lá dessa vertical, na época de transporte, ainda não tinha vertical portuária, para participar, para conhecer o Porto de Santos. Então, nessa apresentação, a gente apresentou a nossa abertura para a inovação, a gente fez um passeio lá no canal, tentar comover mesmo o coração do pessoal, né? E aí, a partir disso, veio tanto startups que nos ofereceram, olha, eu faço isso, você acha que encaixa com alguma demanda de vocês, como aqui com a Logshare, que era uma demanda, né, que a gente tinha realmente de desenvolver esse frete retorno, né, aproveitar melhor esses caminhões que vão ao Porto de Santos.
e a gente conseguiu conectar. Então, é um pouco dos dois, né? Boa tarde, meu nome é Maurício, eu falo do Porto de Paranaguá. Um abraço para o Ibernon, para o Roberto, somos colegas de Master. Bom, a minha pergunta é relacionada ao desempenho, à medição do ganho operacional, do ganho geral no marco inovação. Então, após a inovação, o que se ganhou? Então, o Porto hoje muito é medido em números, né? Lá no final, quanto movimentou? Eu sei que não é só isso, mas se isso ficou claro, essa mudança, e como vocês podem apresentar isso para os portos? Tudo bom, Maurício? A gente vai medir por projeto. Isso é algo que quem trabalha com inovação sempre tem essa preocupação de medir o resultado para a gente poder mostrar o que a gente teve de ganho. Aproveitando a tua pergunta, vieram 2 pessoas do Porto do Itaqui que trabalham comigo, a Débora. Ela criou uma forma de um sistema de credenciamento para a gente fazer credenciamento das empresas lá dentro do Porto. E, com isso, a gente recebe a documentação e vai para todos os setores ao mesmo tempo, e a gente conseguiu reduzir o nosso tempo do pedido de credenciamento da empresa até o final do credenciamento de 20 dias para, no máximo, 24 horas. Então, a gente ganhou 19 dias aí de força laboral, de telefone, de vários problemas que a gente tinha. A Isaura, ela criou a Isaura, que está aqui com a gente, ela criou um aplicativo para a gente fazer a aprovação de APR, que ela permitiu que a gente reduzisse nosso tempo de 60 horas em média para 4 horas, e a gente ainda conseguiu começar a obter esses dados desse processo de aprovação de APR para que a gente comece, no futuro, começar a pensar em medidas preditivas e corretivas em cima desses dados. A gente já teve uma solução que foi para recebimento de horas operacionais em tempo real, que a gente conseguiu diminuir, a gente conseguiu dar mais eficiência na nossa tomada de decisão e diminuir a questão de desatracação de navios por perdas de hora operacional, que é um pouco mais complicado. Mas eles fizeram uma estimativa que a gente ganharia em torno de 50 a 100 mil, a gente economizaria, quando a gente tomasse essa decisão baseada nessas horas apuradas em tempo real e de forma correta. Então, assim, não tem um número geral. Para cada projeto, a gente vai ter um ganho específico, a gente vai apurar isso, e, normalmente, a gente costuma fazer isso. O que eu ganhei com esse projeto? Foi hora laboral? Foi dinheiro? Foi... E aí a gente tem 2 exemplos aqui, que elas vieram participar do evento porque elas ganharam essa ideia premiada lá no Porto, e a gente tem, dos outros projetos, a gente também tem uma visão geral em cima de cada um. Mais bem na linha do Bernon, né, mas assim, só para tentar elencar, quando a gente fala de parceria, por exemplo, né, com a LogShare, a gente tem, por exemplo, uma questão de carbono, né? Então, toda a operação que é realizada, um frete-retorno, ele gera uma questão de carbono, ali, uma economia, né, de gasto de carbono, isso é monitorável, né? Tem a questão da I4C lá atrás, ali, está o Bruno de pé ali. Isso aí, Bruno. E tem toda a questão operacional, né? Então, você tem você melhora a questão climática, né, no sentido de preditivo, né? Uma operação de granel, por exemplo, isso é tudo, né? Se o cara consegue segurar 1 hora ali o fechamento do porão ou adiantar 1 hora essa abertura de porão, imagina, você está falando de equipamentos aí 3.000 toneladas por hora que operam, né? Então, são 3.000 toneladas, né, de grãos que você conseguiu colocar a mais, né? E aí, dentro do nosso programa genérico do programa deles, né, que a gente chama nosso estágio inovação, né, que o dele é Farol, né, que se chama, né? Residência, isso. E a gente criou o nosso programa, né, que é inspirado no deles. A gente teve uma experiência muito bacana, né, que tem um processo meu lá que é a questão das anuências, né, do Porto Sem Papel. Então, dentro desse processo de anuências, a gente leva, a minha equipe, né, uma área da minha gerência, ela leva em torno de 12 horas para poder fazer a análise de cada navio e tal, né? Então, porque o Porto de Santos tem muitos navios para entrar, né? Então, todo esse processo ele leva em torno de 12 horas. Os estagiários lá fizeram uma programação, criaram lá um sisteminha, fazem isso em 20 minutos agora, né? Então, esse é o tipo de impacto que a inovação causa na operação portuária. Ótimo. É isso, Obrigado. pessoal. Nós temos com o tempo bem restrito, nós temos agora ainda 5 startups para se apresentarem. A gente gostaria de agradecer mais uma vez os participantes do painel, o Ibernon Marinho, o Roberto Pavec e o Emerson Pereira, pela participação. A gente pede que depois, se alguém tiver algum outro questionamento, uma pergunta, após o evento, né, durante os outros momentos ali, que eu acho que facilita esse contato, né?
Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. Vamos dar sequência com as startups, que já